Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui com mais uma escola bíblica dominical. Graças a Deus, tudo para a honra e glória do nosso Deus. E quero primeiramente dizer que estou morrendo de saudade de todos. E tudo acontece, né, com um propósito de Deus. Nós não devemos estar questionando a vontade de Deus para nossas vidas, mas somente agradecê-lo e pedir que Ele continue cuidando de cada um de nós, da nossa igreja, né, dos nossos familiares, assim como ele tem feito, e vamos continuar nos em comunhão, nos enriquecendo aqui com a palavra dele a cada manhã, dos domingos, à noite, né, também. E louvado seja ele pelas oportunidades que ele nos concede. Quero agradecer ao pastor Dejamar que me deu essa oportunidade de trazer essa palavra vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu espero que ela encontre morada em cada coração, assim como encontrou no meu. Tá bom? Que Deus nos abençoe em tudo. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor amado, ouvindo a Tua palavra e procurando, Pai amado, crescer. E que tudo que nós aprendermos aqui, ó Pai amado, nós possamos colocar em prática no nosso viver diário. Obrigado pelos Teus cuidados, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai. Abençoe Tua igreja reunida, Senhor amado, não em corpo, Senhor, mas reunida, Senhor amado, pelas redes sociais, Pai querido, reunido, ó Pai amado, pelo recurso, ó Pai, que o Senhor tem nos possibilitado, Senhor. Nós te louvamos, porque o Senhor tem nos amparado e cuidado de nós, ó Pai amado, em todos os sentidos. Assim eu te louvo e te agradeço, Senhor, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. E a palavra que eu trago hoje para nós, a Igreja do Senhor Jesus, está lá em Lucas 5, do 1 ao 11. É uma passagem muito conhecida, na qual eu já tive a oportunidade de ministrá-la para as crianças em EBFs, Tardes Alegres, né? E hoje eu estou trazendo aqui para a nossa escola bíblica dominical. Está lá em Lucas 5, do 1 ao 11. A pesca maravilhosa. Acompanhe comigo. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando uns dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixou tudo e o seguiram. E o texto que eu trago para a gente, o tópico aqui, é sobre aprendendo com Pedro. E Deus, um dos tópicos que está ressaltado, é que Deus ele nos encontra e nos sustenta em nossa rotina diária. Por quê? Porque muitas vezes nós nos apegamos numa vida de muita correria, né, de ativismo, e às vezes a gente se encontra perdidos
a gente se encontra na escuridão, corre daqui, corre dali e vivendo nos nossos afazeres e esquecemos do principal, de procurar a Deus. E a gente vê aqui que mesmo Simão Pedro, né, na correria da vida dele, ele foi encontrado por Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele se preocupa com a nossa situação, se preocupa com a gente, ele se preocupa como eu estou vivendo. Por quê? Porque ele nos ama. Então a misericórdia dele para conosco é tamanha. Louvado seja ele por isso. Então, o primeiro tópico é que Deus, ele nos encontra e nos sustenta em nossas rotinas diárias. Coisa boa, hein? E um outro ponto é que devemos lavar nossas redes. Simão, ele lavou as redes dele. Teve um momento ali que ele parou e foi limpar as redes enquanto Jesus estava ali pregando, né? Ele estava ali cuidando, preparando, mas ouvindo tudo que Jesus estava falando. Então, o que era aquilo? Uma preparação. Então, muitas vezes nós não estamos preparados para as oportunidades que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós não paramos para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Porque Deus nos dá oportunidade. Mesmo diante a nossa vida rotineira, né, o nosso corre-corre do dia a dia, Deus, ele nos dá oportunidade, mas é preciso que a gente esteja preparado. Será que estamos nos preparando a cada dia, a cada manhã, a cada anoitecer, para iniciar mais um dia, para ter uma noite tranquila e estarmos preparados para mais um dia que o Senhor tem para nós? Então, é dessa preparação que a palavra nos fala, que devemos nos preparar. E a fé generosa, Simão, ele se disponibilizou o seu barco, olha só, gente. Ele se disponibilizou do barco dele para que Jesus pudesse usar ali naquele momento. E ele poderia muito bem questionar, não, porque o meu, tantos barcos que tem aí. E ele disponibilizou. Sabe por quê? Porque o que Deus nos dá é para abençoar a nós e o nosso próximo. E muitas vezes a gente vai conquistando uma coisa e outra, e achando que aquilo é só nosso. E Deus às vezes não, sempre o que Ele nos dá não é só para nós, é para nos abençoar, abençoar nossa família e abençoar o nosso próximo. Teve um exemplo aí no início da pandemia, que houve aí os fake news de que as coisas iam faltar nas prateleiras do supermercado. E o povo saía tudo doido, comprando e comprando, e enchendo carrinho para estocar as coisas em casa. E eles não estavam naquele momento nem um pouco preocupados se iria faltar para alguém. Então eles estavam pensando em si. E muitas vezes nós estamos vivendo dessa forma, nós estamos pensando em nós mesmos. Se eu tenho um carro, eu não quero compartilhar com o irmão que possa ajudar a levar em algum lugar, se precisar, fazer alguma coisa de útil para o meu próximo. Se eu tenho que eu comer em casa, eu não estou preocupado se tem algum irmão meu, algum parente, algum vizinho, alguém que está passando necessidade. Então, a gente vê aí a fé generosa, né, de Simão, porque ele compartilhou do barco dele com Jesus. Porque o que Deus nos dá é para nos abençoar e abençoar o nosso próximo. E um outro ponto aí é que Simão, ele obedeceu a Jesus. Vamos começar a nossa vida de fé fazendo o óbvio, né? Fazendo o óbvio, o que Deus já falou. Porque tem muita coisa que a gente vê que isso é certo, que é o óbvio, mas nem o óbvio a gente não está conseguindo enxergar. Por quê? Porque nós estamos muito no ativismo, no corre-corre, pensando no nosso eu, nos bens materiais, no que eu vou conseguir, no amanhã. E o óbvio que Jesus está nos falando, que é claro, a gente não está conseguindo enxergar. Então nós vamos começar a dar uma pausa e começar a ouvir
o óbvio de Jesus para nós, porque aí a gente vai começar a ver o sobrenatural de Jesus na nossa vida. E Simão, ele seguiu a Jesus. Após ele viver 34 anos a serviço do mestre, ele recomenda: cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olha só, e Ele continua nos alertando que nós devemos crescer. Ele aprendeu, ele cresceu naquele momento e ele continuou crescendo. E é isso que ele nos ensina até hoje. A cada dia que a gente abre a Bíblia para ler, nas passagens de Pedro, a gente vê que ele tem nos ensinado, né? Jesus tem falado conosco através das passagens de Pedro, da vida de Pedro. E Jesus se preocupa com isso, com o nosso crescimento, que nós venhamos crescer na graça. E se nós não pararmos para ouvir o que Deus tem para nos dizer, a gente não irá crescer. Nós iremos ficar fracos, raquíticos, né, espiritualmente, e achar que isso tudo é normal, que é o mais triste, é quando a gente acomoda com toda a situação e acha que isso é normal na nossa vida. Esse é o estágio pior da vida do ser humano, quando ele acha que o que ele está vivendo, da maneira torta que ele está vivendo, é normal e consegue viver tranquilamente, entre aspas, achando que aquilo ali está tudo muito bom. Mas assim como Deus encontrou Simão Pedro, ele pode também nos encontrar como está encontrando agora. Como está a sua vida diante de Deus? Como está sendo a sua vida, seu corre-corre no dia a dia, nessa vida que estamos vivendo aí, nessa pandemia, nos dias incertos, o que virá, o que vai acontecer, o que Deus está fazendo, o que Deus tem planejado, como vai ser o nosso futuro, nosso amanhã. Então, assim, que nós possamos deixar que o Senhor nos encontre e fale conosco, o óbvio. Porque se nós ouvirmos o óbvio de Jesus, o sobrenatural irá acontecer. Porque vai depender da nossa fé, de como vou abrir os olhos para ouvir o que Deus tem para mim, abrir o coração para entender o que Deus tem para mim. Viver por fé significa lançar as redes, ou seja, tentar de novo, renunciar aos que nos impede de prosseguir, renunciar àquilo que nos impede de prosseguir, é tentar de novo. Isso é um viver por fé. Então nunca é tarde para a gente recomeçar. Se eu estou vivendo de um modo que não está agradando a Deus, então não desanime. Volte atrás, lá onde você parou, e fale: eu vou começar de novo, e vou começar diferente, porque acabei de ser encontrado por Jesus, e eu quero fazer assim como Ele quer para a minha vida. Eu quero viver uma vida de obediência a Deus. E obedecer é fazer a vontade de Deus, é seguir a Jesus. E Simão fez assim. Largou tudo e seguiu Jesus. E continua a aprender, porque na escola da fé ninguém tira diploma. A gente aprende a cada dia, a gente cresce a cada instante. E é essa a vontade de Deus, enquanto nós vivemos aqui neste mundo, mesmo diante a tudo que estamos passando, que nós possamos crescer em tudo, em cada sofrimento, em cada preocupação, em cada ansiedade, em cada dificuldade que nós vivermos, nós possamos crescer. Sentir as mãos de Deus e o cuidado dele na nossa vida, porque ele não nos desampara nunca. E ele está ali, de olhos fitados em nós, olhando tudo o que estamos fazendo, e que nós não venhamos entristecer o coração de Jesus nas nossas atitudes, que procuremos fazer sempre a vontade dele.
e que as rotinas do dia a dia não venham nos afastar, não venham nos deixar cegos, acomodados. Então essa é a mensagem de Deus para nós, Igreja Batista Pão e Vida. Amém? Que Deus assim nos abençoa.